Saindo de Calcutá, a Nova Delhi, desembarcamos no aeroporto Indira Gandhi, considerado um dos principais e mais modernos da Índia, oferecendo voos domésticos e internacionais. Dali, um novo guia nos levaria de carro a Vrindavan, a terra onde o menino Krishna viveu durante algum tempo e onde, segundo a lenda, teria lutado com a terrível serpente de várias cabeças, a representação do mal, Kaliya. Nesta quinta parte, veremos as ruas de Delhi, mais modernas que as de Calcutá. Claro que a vibração de Calcutá é divina, pois ali estão lugares sagrados onde viveram Ramakrishna, o templo de Dakshineshwar, e Yukteswar em Serampore. Mas o nível econômico de Delhi é visivelmente maior, tanto pelas estruturas das ruas e estradas, quanto pelos carros. Nova Delhi é a capital da Índia. Durante a viagem de carro de Delhi a Vrindavan, lerei a narração de Bhupendra, personagem fictício de meu livro Encantador de Pessoas. Bhupendra contará a respeito de Vrindavan e a aventura do menino Krishna, enquanto assistimos às belíssimas imagens da estrada. Mudra, em sânscrito, significa selo. Assim como os mantras, também os mudras funcionam como chaves que acionam forças superconscientes para o benefício do homem. Apesar de conhecidos originalmente em todas as tradições religiosas, eles fazem parte do lado interno de cada uma delas, o lado esotérico. Por isso são desconhecidos daqueles que praticam apenas a forma mais superficial das religiões. Até mesmo no cristianismo, vemos algumas iconografias de Jesus praticando o mudra. Os iconógrafos cristãos praticam contemplação e são grandes estudiosos das tradições. Os gestos que vimos nas imagens de Jesus representam o mudra da compaixão, uma alegação cristã de ser ele o Salvador, o que no budismo seria um Bodhisattva, aquele que vem ao mundo por karuna, compaixão, amor por aqueles que ainda estão em sofrimento na Terra, um avatar, uma divina encarnação, um iluminado, um Buda. Enquanto seguimos de Delhi a Vrindavan observando a paisagem, lerei alguns trechos da obra O Encantador de Pessoas, de Bhupendra em Vrindavan. Após longa viagem, passando por diversas cidades e tendo com relutância se despedido dos habitantes de Srinagar, Bhupendra rumou para Vrindavan. Mas antes de chegar a seu destino, passou por Simla, sempre admirando a paisagem do Himalaia, que imponente encanta os olhares. De fato, uma das maiores maravilhas naturais do mundo. Imaginar que ali habitaram e habitam yogis entregues à busca solitária de Deus, homens de magnitude espiritual quase inconcebível, provoca intensa sensação de mistério. Apesar de pitoresca, o objetivo de Bhupendra não era permanecer em Simla.
A paisagem ao longo do caminho era encantadora. Vrindavan é mais uma cidade sagrada, lugar onde Krishna menino morou por algum tempo. Chegando à cidade, o encantador de pessoas montou sua tenda e o tripé com a pequena placa Contador de Histórias. As lendas compõem realidades transhistóricas, pois transcendem o tempo e o espaço sinóptico com hermenêuticas metafísicas. Possuem sentidos simbólicos, como as parábolas e as mandalas, e provêm dos níveis mais profundos da realidade. Bhupendra contou uma das aventuras mais conhecidas de Krishna naquela cidade tão antiga, com mais de 5 milênios de existência. As cidades da Índia são as mais antigas do mundo. Apenas 3 povos entre os antigos sobreviveram por milênios sem desaparecer. Incas, egípcios, astecas, gregos, atlantes, lemurianos e muitos outros desapareceram da face da terra. Mas os chineses, os judeus e os indianos permaneceram. Portanto, a Índia é uma das nações mais antigas, guardiã da história das eras da humanidade por tê-las presenciado e participado ativamente de todo o processo com pelo menos 15 milênios de existência. Não apenas os Puranas, que significam antigos, mas também os épicos como o Mahabharata e o Ramayana narram histórias de povos que viveram em épocas pré-diluvianas, em eras nas quais o ser humano havia desenvolvido tecnologias mais avançadas que as atuais. Carros maravilhosos, os Vimanas, sobrevoavam a Índia antiga de 5 milênios ou mais, capazes de se deslocar em altas velocidades, vencendo distâncias descomunais e visitando planetas do nosso sistema solar. Há cerca de 15 mil anos, uma guerra atômica ocorreu na Índia, destruindo Mohenjo-Daro e Harappa, atuais sítios arqueológicos localizados no Paquistão. Estudos revelaram alta concentração de radiação atômica naquelas cidades, prova de que a história é cíclica e não uma linha reta, como proporam os historiadores ocidentais. Krishna em Vrindavan. Continuou Bhupendra. Aqui em Vrindavan, o Senhor Krishna morou quando ainda era muito jovem, possuidor de tanta beleza, pureza, força e encanto que deixava a todos maravilhados com a sua presença. Mas antes de morar em Vrindavan, Krishna e seus pais moraram em Gokul. A palavra Gopi significa vaqueiro. Os amigos de Krishna eram os Gopas e as Gopis. A vida em Vrindavan não era muito diferente daquela que levavam em Gokul, se bem que viver ao lado de Krishna jamais seria monótono. Vocês podem imaginar o que é viver ao lado de Deus? Viver ao lado de um avatar, uma encarnação divina, não pode ser monótono. Cada dia era novo e cheio de sagradas aventuras. Krishna foi um Gopa. Os Gopas e as Gopis são crianças que cuidam do gado, pequenos vaqueiros. Certa manhã, quando levavam o gado para pastar às margens do rio Yamuna, alguns Gopas resolveram jogar bola. Mas enquanto brincavam, a bola caiu no rio e um dos meninos iniciou uma discussão com os demais. Um grupo acusava o outro de trapaça, e em muito pouco tempo aquela briga verbal se transformou em luta física. Krishna, que observava tudo silenciosamente, resolveu intervir para apartar a briga, pois algo que não gostava era de inimizades e desarmonias. Então Krishna gritou: "Parem de brigar por causa de uma bola. Se alguém trapaceou, já está tudo esquecido. Por que não podemos ser apenas amigos?" Mas os meninos não lhe deram ouvidos e a briga continuou, até se transformar em completo desentendimento. Krishna sentia-se responsável pelos Gopas e sabia que se não desse um fim naquilo, alguém acabaria machucado. Então gritou novamente: "Se é a bola que vocês querem, vou pegá-la no rio, mas parem com essa briga tola." Saltando no rio,
mergulhou e sumiu na visão dos Gopas. Preocupados com Krishna, esqueceram a briga no mesmo instante. Nesta altura da história, interrompendo Bhupendra, um menino levantou a mão e perguntou: Senhor, por que os meninos não pularam no rio para pegar a bola? Por que esperaram que Krishna fizesse isso? Respondeu Bhupendra: Oh, sim, porque todos sabiam que aquele rio era perigoso. Era muito profundo e tinha uma correnteza muito forte. Mesmo um adulto não se atreveria a nadar naquela correnteza do Yamuna. Isso mostra o quanto Krishna era corajoso. No entanto, o menino mais velho da turma, bastante arrependido de não ter impedido aquela briga, que agora parecia toda sem sentido, era o mais preocupado de todos, pois sabia do perigo maior que Krishna corria. Antes de que Krishna pulasse no Yamuna, ele gritara: Não, Krishna, essa bola não é importante. Não queremos que ninguém se machuque, e muito menos você. Emergindo das águas, Krishna saiu, sentou-se debaixo de uma árvore e começou a tocar sua flauta, que a todos encantava. Tocava com tanta devoção, com tanto amor a Deus, que inebriava a todos, e todos se acalmaram. Em pouco tempo, os meninos voltaram à velha amizade, como se nunca tivessem jurado inimizade eterna. Kaliya, a serpente de várias cabeças. A audiência em torno de Bhupendra era grande. Como sempre, ele buscava o refúgio das árvores, suas sombras guardiãs e a sinfonia dos pássaros que tornavam cada história uma nova magia iluminada pelos raios de sol entre as folhas. Enquanto permaneciam absortos no som maravilhoso da flauta de Krishna, repentinamente as águas do Yamuna se tornaram agitadas. Krishna notou os movimentos nas águas, mas continuou tocando para não alarmar os Gopas. Afinal, ainda não sabia o que significava aquela agitação. Então lembrou-se de uma história dos aldeões de Vrindavan a respeito de uma enorme serpente de muitas cabeças que vivia ali no rio. O nome dessa serpente era Kaliya. Sem saber o que fazer, Krishna continuou tocando. Se gritasse, todos ficariam alarmados e talvez não fosse a terrível serpente. No entanto, ele observou que o redemoinho dirigia-se lentamente em direção a um bezerro nas margens do Yamuna, que tranquilamente bebia água. Então não teve dúvida. Parou de tocar a flauta e gritou: Cuidado! É Kaliya! Saiam de perto do rio! Os meninos e os animais, em total alvoroço, correram para todos os lados. O pânico era geral. Nesse frenesi, a grande serpente emergiu, percebendo a movimentação e sentindo que a festa estava completa, pois teria um grande banquete naquela manhã. Havia refeição de todo tipo, desde pequenos bezerros até gopas. Kaliya era imensa e negra, como uma nuvem de manzum. Suas cabeças, como leques, abriram-se na direção de todos. Seu silvo era assustador, seus olhos vermelhos como sangue. Antes que atacasse alguém, Krishna se lançou na frente do monstro e gritou: Venha! Vou lhe ensinar a não caçar pessoas e animais. Kaliya avançou sobre o menino, como um gigante envolvendo-o em seus anéis na tentativa de esmagá-lo de uma só vez e finalmente devorá-lo. Mas ao envolver o pequeno corpo de Krishna, Kaliya sentiu o impacto da energia vital que vibrava como sóis em cada partícula do menino divino. Se fosse uma criança comum, um único golpe de Kaliya seria suficiente para deixá-lo desacordado, tornando-o uma presa fácil. A força do menino era descomunal. Infinita reserva de Oja Shakti circulava em cada fibra e pequenos músculos de Krishna.
Kalia sentia que seu corpo ilusório abraçava o próprio Senhor, cuja substância era pura luz. Como vencer a divindade? Como a sombra abarcaria a luz? Impossível. Muito assustados, os Gopas observavam a tremenda batalha dentro da água. A água era o elemento natural de Kalia. Em desespero, a grande serpente arrastou o menino para mais fundo na tentativa de afogá-lo. Entretanto, Kalia lutava com uma encarnação da divindade, um avatar. Quem poderia sair vitorioso dessa batalha? Perguntou Bhupendra. A intenção de Krishna não era matar Kalia, mas conquistá-la, domá-la como se doma um cavalo selvagem. Kalia levou Krishna tão fundo nas águas escuras, envenenadas por ela, que a superfície permaneceu tranquila, como se a batalha tivesse encerrado. Isso deixou os meninos apavorados. Estava tudo muito quieto. O que teria acontecido com Krishna, pensavam. Minutos silenciosos e apreensivos se passaram. Como nada acontecia, os meninos começaram a chorar desesperadamente. Krishna estava morto, pensavam. Kalia o devorou, gritavam desconsolados. O desespero era geral. Enquanto isso, no fundo do Yamuna, Gopala continuava sua luta contra Kalia, uma batalha tão tremenda como Kalia jamais havia enfrentado antes. A força de Kalia não era a de uma serpente comum. Com vários metros de comprimento e várias cabeças, era capaz de destroçar um touro em segundos. Kalia, para quem não sabe, era uma serpente macho, o esposo de várias serpentes do Yamuna. Na esperança do novo alimento, as esposas de Kalia, bem como suas crias, aguardavam ansiosas o apetitoso Krishna. Cansada após vários minutos intermináveis de luta, Kalia sentiu que suas forças diminuíam. Krishna a apertava com seus dedinhos e seus diminutos braços com tanta força que a serpente se sentia sufocada. Quando percebeu que Kalia estava exausta, agarrou-a com toda a força até que Kalia desmaiou. As esposas de Kalia enviaram um pedido mental a Krishna para que não matassem o esposo delas, mas que deixasse Kalia viver. Fariam qualquer coisa que Krishna desejasse. Tomado de compaixão, Krishna pediu desculpas à família de Kalia e concordou em não matá-lo, desde que prometessem nunca mais atormentar as pessoas e animais da superfície. Kalia, voltando a si, perguntou telepaticamente a Krishna: "O que posso fazer, ó menino poderoso, para provar a seu povo que não mais o atacarei?" Respondeu Krishna: "Você me levará em seu dorso até a superfície, mostrando a todos que não me feriu e que não ferirá a mais ninguém pelo resto de sua vida." Kalia sabia que falava com um Deus, um menino Deus. Muito grato por ter poupado sua vida, permitiu a Krishna subir em seu dorso. Emergiram juntos à superfície, mas ao emergirem perceberam que a população inteira de Vrindavan estava às margens do rio em prantos. Nandi e Yashoda, pais de Krishna, também estavam lá. Subitamente, a população viu as águas moverem-se como se algo emergisse. O temor tomou conta de todos. Era Kalia novamente, pensaram. Aos gritos todos correram para longe da margem. O perigo voltava à tona. Viria agora para devorar a todos? As enormes cabeças de Kalia emergiram assustadoras. Mas, surpresa, no dorso da serpente viram Krishna triunfante, montado como quem monta um cavalo domado.
ainda em Vrindavan, visitamos o templo de Swami Keshabananda. Keshabananda foi discípulo de Lahiri Mahashai. Na autobiografia de um yogi, Paramahansa Yogananda narra um encontro com o grande Swami. A vibração do templo é poderosíssima. Swami Keshavananda, um dos santos descritos na vibração extraordinária. A mesma vibração que encontramos no quarto de Yogananda em Calcutá, a mesma vibração de Serapori e Yukteswar, é a presença de Deus viva. Namastê. O som dos sinos representa o som inaudível, o sagrado Om, o verbo, o Pranava Om. Para os cristãos é o Amém, como lemos em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse é o som primordial que deu origem ao cosmos, que deu origem ao universo, a todas as coisas. É o mesmo som criador, preservador e dissolvedor do universo. Om, A de Akara, U de Ukara e M de Makara. Criação, preservação e dissolução do cosmos. Em Samadhi, em êxtase, o yogi, quando ouve o sagrado Om, tem a percepção direta do Absoluto.
Na sexta parte do documentário, visitaremos o Premandir, um templo erguido em homenagem ao Senhor Krishna, com toda a história em imagens, desde o nascimento do Senhor Krishna até a batalha de Kurukshetra, um templo belíssimo, tudo em Vrindavan.